capazes de crescer? Porque elas realizam, né? E as outras vivem uma vida limitada. E aí, elas não tentam mais, desistem no meio do caminho, não se arriscam, vai levando aquela vida, né? Uma pessoa insegura, cheia de medo, medo das oportunidades. E as oportunidades vão surgindo na vida, oportunidade de crescer, oportunidade de empreender, oportunidade de um negócio novo, oportunidade de até crescer num cargo dentro da empresa, de apresentar um projeto, e ela não pega, e ela não faz, e a vida vai passando. E aí o que ela pensa? Eu não realizei nada na minha vida, eu não mudei a minha história. E às vezes, muito pior ainda, eu não mudei a história dos meus filhos também. Porque a gente cresce repetindo o padrão. Tudo por quê? Tudo porque eu me sinto incapaz. Então, o que eu quero que vocês saibam é que toda crença consciente ou inconsciente vai dominar a sua vida. Mas por quê, Renata? Por quê? Por que as crenças dominam as nossas vidas? Por quê? Porque, como eu falei lá no início, as crenças são programas que são inseridos quando a gente é criança. E boa parte daqui das pessoas, eu, por exemplo, não me lembro de tudo que aconteceu na minha infância. Eu posso ter até flashes, né? Mas eu não me lembro de tudo que aconteceu. Mas tudo que a gente ouviu, viu e sentiu está gravado aqui na nossa mente. São sinapses neurais que tornaram inconscientes e vêm produzindo os nossos resultados de vida. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, consciente ou inconsciente, você já está vivendo na sua vida. Concorda, Cris? Sim, com certeza. Agora sim, tem muitas pessoas que saem fora da curva, né? Totalmente. Porque, assim, veja bem, eu acho que se você tem um propósito muito forte, independente da classe social que você está, independente das suas condições de recursos financeiros que você tenha, né? Aí, até meu filho sempre fala isso. Ah, mãe, mas as pessoas que têm menos recursos, mais pobres, elas não têm condições e elas não transpassam, não conseguem ter as oportunidades. Verdade. Mas eu tenho uma coisa. Peraí, não é todo mundo. Eu falo isso para ele. Porque as oportunidades estão aí para todo mundo. Depende do que você acredita. Depende do que você quer como propósito de vida, do que você tem de vontade, de um porquê. Então, você vê aí muitas pessoas de comunidade, muitas pessoas que não têm recursos, muitas pessoas carentes, mas que dão uma guinada até que você fala, meu Deus, nossa, o que essa pessoa fez? Por que ela conseguiu? Porque ela tinha um porquê. Porque algo maior fez com que ela enxergasse lá na frente. E aí ela consegue transpassar todas essas barreiras de condições financeiras, de condições... Por quê? Porque tem algo muito forte que chama essa pessoa para alcançar. É muito forte, tem que ser muito forte. Por isso que o sucesso, na minha opinião, ele está muito atrelado ao teu propósito. A um porquê muito forte, tem que fazer muito sentido. Que aí é um caminho que você segue. Porque vai ter barreira nesse caminho, vai ter gente que vai te puxar para trás, vão ter situações difíceis, né? Obstáculos vão surgir. E aí você pensa, pô, fulaninho não tem nada, não tem dinheiro, mas como é que ele conseguiu? Cara, ele estudou, ele se empenhou, ele tinha um propósito, ele queria isso. Então, a diferença está aí. E qual é a diferença entre uma pessoa que consegue e uma pessoa que não consegue? Independente se ela tem ou não tem dinheiro. Aí, como você falou, tá tudo aqui dentro. Começa aqui, na nossa mente, na nossa cabeça, da forma como a gente leva a nossa mentalidade, o nosso propósito. E assim, nós não queremos mais aquele estilo de vida. Eu não quero mais aquela vida para mim. Eu quero mudar. Eu saio da curva. Eu transpasso mais uma barreira. Exatamente. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, na maioria delas,
tá? Na maioria delas, elas buscam sim atrair esses resultados para a vida dela. Só que quando ela não consegue esses bons resultados, o que ela faz? Ela começa a buscar culpados, tá? Se é porque eu vivo na comunidade e eu não tenho oportunidades, tá? Às vezes o meu chefe, a minha empresa que não me dá oportunidade. O meu casamento tá ruim. Meu casamento tá ruim é o traste do meu marido, porque eu sou perfeita como esposa, faço a comida Sim. que ele gosta, né? Coloco uma lingerie bonita, namoro com ele quando ele quer. O problema do casamento ruim, o homem falando, né? Tá na minha esposa, porque eu levo ela para passear, eu dou atenção para ela, faço elogio, faço carinho, né? E aí sai culpando a Deus, o mundo, o chefe, o governo, a economia, quem ela puder culpar, tá? E só ela não percebe que os resultados de vida dela, né, que ela está produzindo, os resultados que ela está produzindo, são resultados através das crenças que ela possui. Você entende como que as nossas crenças determinam, sim, os nossos resultados de vida? Porque crença é uma profecia autorrealizável. Se eu acredito, vai se realizar. Mas aí você me pergunta, mas Renata, como é que eu faço para identificar, né, essas crenças? E aí, existem crenças, gente, que são tão profundas, elas estão tão enraizadas, que você não consegue identificar sem a ajuda de um profissional. Para isso que você tem um coach, um psicólogo, né? Para isso que você vai fazer um seminário de inteligência emocional, como eu já fiz vários. Uhum. Para quê? Para trazer suas crenças para o consciente e aí esse profissional trabalhar com elas. Por quê? Sem a ajuda de um profissional, você não consegue identificar essas crenças, porque elas estão muito profundas. Então a gente precisa trazer essas crenças para o consciente, para que a gente possa usar ferramentas adequadas para que você desprograme esse programa mental que está te impedindo de alcançar resultados que você possui. Porque, gente, tem saída? Óbvio que tem saída. O que o profissional faz? O profissional, ele transmuta as crenças disfuncionais em crenças funcionais. E é esse o nosso trabalho. É o meu trabalho da crise, é te conduzir ao que está te impedindo para que você transforme a sua vida e tenha resultados diferentes. Porque tudo está programado. E tudo foi programado lá na infância. Para quem chegou agora, crenças são programas mentais, né? Que são introduzidos na nossa mente quando a gente tem de 0 a 12 anos, mas principalmente quando a gente tem de 0 a 8 anos. E essas crenças governam as nossas vidas. Então, que crenças emocionais você possui em relacionamentos? Que crenças emocionais você acredita que é você? Quem você é para você? O que você é capaz de fazer e conquistar? Que crenças financeiras te limitam? Quanto é que você acha que você é merecedor de ganhar? 1.000, 2.000, 10, 20, 30, 40 mil? Porque você determina, você cria a sua realidade, está tudo aqui. Está tudo no nosso programa mental. E introduzindo aí no nosso trabalho, né, Cris? O que a gente faz? A gente desperta essas crenças que você tem aí dentro, que estão te impedindo de ter relacionamentos melhores, te impedindo de crescer no seu trabalho, te impedindo de prosperar e ter uma vida abundante. Não é? Eu mesmo tinha crenças sentimentais e emocionais que me limitavam. Mas se eu não fosse buscar um trabalho de um profissional, inclusive a Cris me ajudou muito nisso, eu não teria descoberto. Muita coisa eu ainda estaria no escuro. Então, gente, vamos parar para pensar o que é que está governando a nossa vida e os nossos resultados que a gente tem hoje. Porque eu não acredito, a gente está vivendo uma crise? Sim, nós estamos vivendo uma crise. Isso é fato. Isso é mundial, todos estão vivendo. Mas eu garanto a vocês que vai ter gente e muita gente crescendo na crise.
Eu garanto a vocês. Encontrando oportunidades de vida. Não é verdade, Cris? Eu tô vendo aqui o pessoal que chegou. Só dando um alô aqui. Sim, com certeza. As crenças... na realidade, eu acho que a crença é parte do autoconhecimento, né? Na realidade, o que acontece é que quando a gente começa a se conhecer, nós começamos a perceber quais são os pensamentos que geram um sentimento na gente, né? E esse sentimento pode ser um sentimento ruim, um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, ou um sentimento bom de oportunidade. Então, veja bem, a gente está todos nós estamos dentro de um contexto de vida parecido. Não estou dizendo de classe social, não, mas eu estou dizendo que todos nós estamos vivendo a pandemia, tá? E isso gerou um impacto em todos nós, em todo mundo. E aí o que acontece? Dentro desse contexto, isso tudo que está acontecendo lá fora, que é o que eu chamo lá fora, é o externo, né? Essa questão da pandemia, da crise, gerou o quê? Pensamentos que geram sentimentos em cada um de nós, que geram comportamentos. E esses comportamentos que cada um de nós tem, são comportamentos que estão baseados nessas crenças, que podem ser comportamentos que te limitam, comportamentos que te empoderam e digam assim, caraca, agora eu vou dar a volta por cima, eu vou dar uma solução nisso, eu vou dar um jeito, eu não vou deixar as coisas ficarem assim. Então, cada pessoa, cada um de nós tem um jeito de pensar diferente. E realmente, onde que está o início de tudo isso? Está lá atrás, está lá no teu passado. E é importante que para você gerar novos comportamentos, para você gerar uma nova forma de reprogramar a sua vida, inclusive de tomar decisões, de ver oportunidades e buscar soluções, tá aí, tá nessa história, né? Você se autoconhecer, você entrar num autoconhecimento profundo para você conseguir ressignificar isso. A Milene chegou aqui. Muito bem-vinda, minha querida. Um prazer ter você aqui. Então, é essa história que a gente fala. A gente precisa se conhecer. A gente precisa realmente saber quem a gente é. O que nos limita? Quais são os comportamentos que eu tenho que fazem com que eu não tenha resultados? Quais são os comportamentos que eu tenho que me gera resultado? Então, quando você começa a perceber, quando você começa a olhar para dentro de você, você realmente consegue avançar, você realmente consegue ter resultado, você começa a ver solução. Porque o mundo está aí, é igual para todo mundo. A crise atingiu geral, gente, geral. Não existe um mais, um menos. É o mais rico do mais pobre atingiu. Claro que os mais necessitados, os mais pobres, vão sofrer mais, estão sofrendo, mas a crise é geral. E o que a gente tem que fazer agora? É ver e buscar soluções. Soluções, nova forma de viver e de se reinventar. Porque, como a gente falou, né, Rê? O tempo agora para frente não mais vai voltar a ser o que era. Nós vamos viver a era pós-coronavírus. O que a gente vivia era antes-coronavírus. Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos buscar soluções, buscar estar em parcerias, buscar estar, conhecer mais as pessoas, mesmo que virtualmente, mas a gente precisa estar em conexão, porque a gente vai precisar muito do outro. Agora, mais do que nunca, nós precisamos de trabalhar isso. Então, acho que tudo tem um contexto, como você falou, vem das crenças, tudo, mas é hora de pegar e reformular. Se a gente não se permitir a reformular, a gente não avança. Não avança, não avança mesmo. Quer completar? É exatamente isso. E é por isso, foi pensando nisso tudo, que eu e a Cris desenvolvemos um programa, né, chamado Desperte Seu Poder